Seja muito bem-vindo ao Insciência Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Insciência Podcast, onde nós falamos de tudo e não sabemos de nada. Esse é o segundo episódio e estamos aqui novamente com nós mesmos. Eu, Raul. E eu, Daniel. Sejam bem-vindos e vamos falar sobre ditadura. Daniel, pra você não, né? O que é uma ditadura? Cara, ditadura, em definição geral, é justamente o domínio do poder por uma pessoa ou um grupo de pessoas que tem esse poder geralmente tomado, mas ele pode ser colocado lá, como a gente tem exemplos aí durante a história, e com certeza a gente vai abordar alguns desses exemplos, né? Mas por definição é isso, por definição é quando alguém toma o poder para si, desconsiderando a opinião do todo, né? Esse tema ele é muito emblemático justamente por causa da consequência, dos impactos que ele tem hoje e no nosso passado, né? É muito complexo porque parece que a sociedade atual não aprendeu nada com os erros que a gente já cometeu. E principalmente o país que a gente vive, que elogia a ditadura, que pede a ditadura novamente, parece que não aprendeu nada com os exemplos que foram dados no passado. Eu acho isso deprimente, na minha opinião, essa ideia de cercear a liberdade, né? De tirar tua voz, tua opinião, tua fala. Hoje a gente tem alguns exemplos disso também, de aqui no Brasil algumas empresas sendo bloqueadas, né? Seria um bom exemplo disso, embora tenha um lado compreensível, mas sem dúvida o corte da possibilidade de opinião, isso é extremamente preocupante. Mas e você tem alguma opinião a respeito? As minhas opiniões são um pouco mais pontual que as suas, né? Você acha em relação às empresas? Em relação à empresa, na verdade, né? Eu acho que isso é uma patifaria, não tem que ser. Isso nem deveria passar pela, né? Tudo bem que você explicou o ponto. A gente estava conversando aqui antes, você explicou o ponto da lei, de não respeitar as leis do Brasil e tal. E sim, faz sentido, mas não definitivamente desse jeito. Desse jeito que foi, na velocidade que foi, sem condições. Eu acho que tinha que ter muito mais tempo e eles ignoraram vários fatores. Acabaram prejudicando outra empresa que também é do mesmo dono, que automaticamente áreas isoladas do Brasil que usavam esse serviço acabam tendo problemas também, né? Então, nessa questão, eu acho que eles passaram um pouco do ponto, né? E parece que não, parece que tá de boa, foi só uma decisão monocrática, nananã, apesar de não concordar, mas na verdade é o início, né? A gente vê as coisas acontecendo bem devagar, mas se você for na história, começou assim, leve. Um motivo, um bloqueio, um- uma sanção, e aí quando viu tava tudo ferrado. Eu acho que o tema principal dessa discussão não era necessariamente a validação do bloqueio. Eu acho que se corresse, se fosse tudo correto, eu entenderia o bloqueio dessa empresa. Se fosse tudo correto, fosse tudo da maneira correta. Por quê? Porque a reivindicação de outra parte era que existiam pedidos de bloqueio de contas de oposição organizados e feitos justamente para silenciar a oposição.
Então, a partir daí, tá errado. Eu concordo que tá errado, embora o jeito de você externar essa opinião que tá errado dentro de uma democracia é seguindo as leis e a jurisdição daquela democracia. Logo, você não vai sair expondo e desobedecendo leis e a maneira como o sistema funciona porque tu tem uma opinião forte sobre aquilo. É errado? É errado, mas a gente tem um sistema para definir que aquilo é errado. É como a sociedade funciona, a gente tem que obedecer esses sistemas, senão vira várzea. Se a gente pode desobedecer esse sistema e não acontecer nada, vira várzea. Logo, vou acatar a lei, vou punir esse cara porque ele não está obedecendo, está reivindicando da maneira errada, em vez de entrar com recurso, enfim, e com uma série de outros meios legais para se contestar isso. Não, ele foi lá e simplesmente parou. Então vou multar. Financeiramente, ele não está devolvendo o que eu pedi, com a desculpa que os recursos dele não estão no Brasil e realmente não estão. Logo, não tem outra alternativa senão bloquear. Agora, novamente, começou com os motivos errados, teve uma consequência exacerbada, e aí vai para algo completamente fora do scope, e aí realmente uma medida absurda, que é você bloquear outra empresa, o que demonstra o ataque pessoal de um poder que é comum, né? Tipo, as pessoas, por meio do Estado, eles, é, eles indicaram uma pessoa que teria esse poder, detentora desse poder, para exigir essas coisas, e ele está abusando desse poder, perseguindo um indivíduo por discordar de opiniões particulares, né? Mas é como eu disse, começou errado, o meio é errado, os dois lados estão errados, mas obviamente que o empresário ele vai ter um ponto de vista econômico, ele vai tentar abrir o leque dele, né, da maneira como ele pode, ele tem um ponto de vista pessoal, ele está tentando provavelmente crescer a imagem dele às custas disso, porque eu não vejo nenhum outro motivo para esse empresário fazer o que fez, né? Teoricamente seria perda de público, perda de uma série de coisas, perda financeira, perda de repercussão. Então, a não ser que ele tenha interesse na divulgação pessoal, não vejo outro motivo para ele fazer isso. Aí vai ter um ou outro que vai falar, é a honra, enfim, ele tá fazendo porque é certo, pela Porra de liberdade. honra, o cara é americano, velho. Os caras Exato. levam democracia onde tem petróleo. Foda-se. Exatamente, não tem nada disso aqui. Eu vi um post esses dias com o Elon Musk, o herói da nação, alguma coisa assim. O brasileiro também é muito. Tem hora que dá raiva. Não, tipo, ele leva o. Queria falar nome aqui, não, mas é isso. Tá ligado? Ele leva a internet, uma série de outras coisas para países comunistas, né? As empresas dele estão sediadas lá na China. Vai onde tem dinheiro. Liberdade de expressão totalmente cerceada. E ele caga pra isso, né? Não tá nem aí. Logo, não faria sentido essa conclusão. Mas é que é aquela história, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, se o cara quer que tire o Xandão da parada, o Elon Musk está contra o Xandão, então o Elon Musk é meu amigo. Mas não é que ele seja amigo, na verdade. Se tiver fora dos interesses financeiros ou de imagem dele, ele não vai fazer nada. Dane-se. Né? E passando pro próximo tópico, então. Como você acha que surge uma ditadura? Cara, essa é uma pergunta incrível, porque ela é contra-intuitiva, né, na minha cabeça. No sentido de que, geralmente, o cara que, o cara que ele instiga
esse sentimento, ele fala de frente com o povo de uma maneira muito direta, falando sobre as necessidades deles mesmo. Então o povo ele vai atrás desse sistema, e não necessariamente desse sistema, mas dessa pessoa ou desse grupo, buscando uma melhoria social maior, vamos dizer assim. As pessoas vão atrás desse grupo ou dessa pessoa porque estão sofrendo em algo. Você vai lá para a Segunda Guerra Mundial, eles estavam sofrendo com o acordo da Primeira, sofrendo economicamente, estavam passando por uma depressão, né? Justamente porque o primeiro acordo tirou muito deles. E aí vem um cara falando: não, a gente pode ser maior, eu vou conseguir, eu vou lutar contra isso e tal. E aí virou o que virou, enfim. E dentro da América Latina a gente tem alguns exemplos nesse sentido também, de pessoas que aparecem prometendo coisas para o bem comum, e isso cai sobre as pessoas quase como uma maldição, né? Que você pede aquelas pegadinhas do gênio da lâmpada que tu tem que pensar bem antes de pedir, porque senão depois vira um caos, né? É porque, na verdade, você tem que ver qual que é a real intenção da pessoa, entendeu? Porque quando você, como a gente disse aqui no começo, a ditadura, ela é o controle por uma pessoa, um grupo de pessoas. Se essa pessoa for meio maluca da cabeça, entendeu? Se ela for uma pessoa razoável, ela não vai transformar isso numa ditadura, né? Mas tem uma frase que eu escuto muito, que é aquele que detém o poder é o mais louco, entendeu? Se o cara chega por exemplo, igual você falou, numa crise, tá numa crise, o Estado tá numa crise e tem que fazer alguma coisa para melhorar. E tem um cara bem intencionado, que ele tem que fazer alguma coisa para melhorar. E tá fazendo alguma coisa para melhorar, só que sempre vai ter alguém que vai estar contra ele, certo? Esse alguém pode ser facilmente resolvido se ele for eliminado, por exemplo. Mas essa pessoa que ela tem boa intenção, se ela quer fazer o Estado melhor, né? No caso, o seu país melhor, ele vai ter um limite ético, um limite né? Ele vai chegar, ele vai bater nesse limite ético dele. E aí, o outro cara que tá disposto a meter o louco, ele não vai ter esse limite, né? Vamos usar o exemplo da Rússia aí. Tem uns grupos na Rússia agora que, tipo, o Putin, né? Tem gente que fala que ele é meio ditador e tal, porque os concorrentes deles morrem antes da eleição, mas não é uma coisa parecida. Meio ditador eu acho complicado. Não, então, mas tem gente que acha, entendeu? E do mesmo jeito, tem grupos que estão lá, que são do apoio do Kremlin lá, que querem tacar bomba na Ucrânia. Entendeu? Então, tipo, tem gente mais doida pronto pra fazer a Rússia ganhar. Só que qual que é o preço disso, entendeu? E aí o Putin tem que avaliar nesse caso, entendeu? E aí esse é o X da questão. Quando tem um cara que não avalia, só faz, esse cara acaba tornando o país uma ditadura, eu acho, né? Essa é a minha opinião, né? Eu acho muito complexo no sentido de que, se você for olhar por definição que é ditadura, que a gente falou lá no começo, que é o poder no grupo de uma ou um grupo de pessoas, então, e o Putin toma deliberadamente as decisões dele com base na cabeça dele ou na cabeça daquele grupo que ele que detém o poder, né, que ele e não com base no que seria melhor para a população, não abre direito a voto, né, para que as outras pessoas escolham se querem ou não continuar com ele no poder. Aí eu acredito que a gente já possa entender isso como uma ditadura. Só que a gente tem o costume de vincular a ditadura com um fracasso. Então, a China e a Rússia seria uma puta ditadura se tivesse dado merda pra caralho, né? Mas eles vieram da merda e melhoraram. Então, mas a China é uma ditadura, É. a Rússia é uma ditadura, só que são ditaduras que, entre aspas, deram certo economicamente, vamos dizer assim. Eu não acredito que socialmente seja a melhor
os melhores regimes, no sentido de que, pô, você não pode protestar por nada, você não tem opinião pessoal, você não tem, você é dissipado no soco, no chicote. No soco é mais aqui na América do Sul, né? Lá você só some. Na China tu some, na Rússia você pode protestar, só que você vai levar chicotada na rua. Então, são ditaduras extremas, no sentido de que você não pode mais ter opinião pessoal. Sua liberdade, de certa forma, é cerceada, que é a liberdade de expressão. Para mim, é uma das maiores liberdades que nós deveríamos ter. Embora a gente não vai entrar muito nesse tema, porque o monarca se deu muito mal com isso. Pô, abraço! Mas, de novo, é um tema muito complicado nesse sentido. Eu acho que quando a gente fala do Putin e as ações que ele vem tomando, a gente tem que pensar também que ele está assumindo um risco muito grande, porque, querendo ou não, a Rússia, assim como qualquer outro regime ditatorial, depende de opinião popular. Quando a população, em geral, entender que aquilo não é o que a maioria ou o que todos querem, eles vão derrubar o cara. Mas é aí que tá. Depende da opinião popular. Tudo depende da opinião popular. Mas até certo ponto. Entendeu? Porque, tipo, no caso da Venezuela, a população se revoltou. E dane-se. Entendeu? Porque saiu já da opinião popular, o povo não decide mais nada lá. Entendeu? Ah, teve eleição. Mas não teve, entendeu? Teve duas reconfirmação do Maduro vencedor e ninguém vai ver as atas e acabou. Entendeu? Maduro controla grande parte do poder bélico, do militar, de tudo. Então o povo não decide nada. Entendeu? Agora na Rússia, é aquela história. Na Rússia e na China. Eu acho que na China eles nunca vão chegar a fazer uma revolução pra tirar o Xi Jinping do poder. Porque tá dando certo. Tá? Abre aspas, certo, fecha aspas, entendeu? Na Rússia é a mesma coisa. Tipo, eles estão vivendo muito melhor que há 100 anos atrás. Entendeu? Agora, apesar de toda essa crise, né, de sanção econômica e tal, não sei o que, eles ainda vivem bem perto do que eles eram antes, entendeu? Só que a questão aqui, e aí a gente vai entrar já nas consequências ditatoriais, é o seguinte: quando você tem atos ditadores que levam para bons resultados, essa pessoa acaba não deixa de ser uma ditadura, certo? Meio velada, meio escondida, só que, pô, fez bem pro povo. E aí, até onde ele vai transformar a ditadura dele numa ditadura extremista, assim, que vai tirar o poder do povo, entendeu? Porque é o que eu vejo hoje na Venezuela. A Venezuela é completamente extremista, o povo não decide mais nada, teve eleição, o Maduro ganhou. A gente sabe que o Maduro não ganhou, mas, né, agora o povo não tem mais poder nenhum sobre a Venezuela, entendeu? Não é o povo que escolhe, o povo tá pobre, o povo tá desarmado, o povo faz a revolução que faz, derrubaram as estátuas chavistas lá e fizeram uma loucura nas votações, só que agora tá começando a sumir os boatos, né? O cara agora colocou o Natal em 1º de outubro. Tipo, ele tá cagando pra tudo ao mesmo tempo, inclusive pra igreja. Isso é uma doideira, né? Que eu não sei hoje em dia, mas antigamente a igreja matava bastante gente. Não, eu concordo contigo. Eu acho realmente extremamente complexa essa ideia, mas é que o povo abrange o poder militar também. Os militares fazem parte do povo. Exato, mas se a família do militar estiver bem e o Maduro consegue garantir isso, por exemplo, os militares estão de boa, porque o ser humano é meio egoísta no final. E também eu acho que é o regime do medo, né? É o medo, Tipo, eu quero me rebelar contra esse sistema. Eu tô dentro dos militares lá desse sistema opressor. Tipo, eu quero mudar. Eu sou treinado pra seguir ordem, já começa errado aí nesse sentido. Mas eu quero mudar, eu quero sair desse sistema. Mas se eu falar pro meu colega que talvez também queira, talvez ele me entregue e eu morra. Talvez ele não queira. Exato. A gente nunca sabe. E aí que mora o perigo, né?
Mas eu acho que se rola uma revolução popular geral, no sentido de, irmão, agora acabou. A gente vai reunir todo mundo, vai ir até onde esse bem-aventurado, pra não falar outra coisa, fica, e a gente vai pegar a cabeça dele e jogar futebol, tá ligado? Eu acho que quando rola isso, Mas você tá acabou. falando de 100% da população, e com 100% da população você tá falando até dos grupos que ele apoia. E aí ele não tem que ter apoio de grupo nenhum, porque na Venezuela ele tem o grupo de apoio financeiro. O pessoal que tem grana lá dentro ainda é todo do governo, entendeu? E a oposição tá. Se ele não deixar ter voto, né, como a gente estava pesquisando ali, a Venezuela não é considerada oficialmente uma ditadura, né? Se ele não deixar ter voto, a partir daí ele é considerado extremamente uma ditadura e aí não tem o que fazer. Mas ele ainda detém o poder dentro, ele ainda tem apoio de outras nações que são ditadoras, como a gente já disse aqui, mas nem tanto assim, né? Mais ou menos, né? Que são grandes nações, e aí fica complicado. Mas ele tá simplesmente, na minha, né? Tô falando da minha opinião aqui, a gente só fala da nossa opinião que ele tá aloprando lá na Venezuela. Ele não tem apoio só de mais ou menos ditaduras. Ele tinha o apoio do Brasil, né? Por Então. muito tempo ele teve apoio do Brasil. E eu acho que se depender do nosso amado presidente, o Nine ele vai ter ainda, né? Só que ele acabou de rejeitar lá a diplomacia agora com essa questão da embaixada argentina lá, que é onde o Guterres estava hospedado. Agora o velhinho lá fugiu pra Espanha já, mas quem tava cuidando dos deveres diplomáticos da Argentina era o Brasil e agora ele rejeitou, entendeu? Se o nosso presidente continuar apoiando um cara desse, aí eu não tenho mais o que falar, né? Não tem mais o que dizer. Não, ele já falou em discurso, né, que ele precisava ver as atas e tal. E o Maduro mandou ele cuidar do país dele. Cada um com seus BO, né, como diria. Eu acho que agora a gente vai entrar num assunto importante, que é justamente até onde a gente pode e deve interferir em outros países. A gente enquanto país, né? E outros países também que são desenvolvidos, que têm essa ideia diferente de governo, vamos dizer assim. Quando que tá ok? Vamos entrar lá e vamos impor um regime diferente, um modelo diferente, um jeito diferente de se viver. O que você acha? Onde que tá esse ponto de virada? É que, pra mim, na minha opinião, faz tempo já. E a galera já tinha que intervir, não só em Venezuela, em Cuba, em todos esses regimes aí. É um absurdo. Eu acho um absurdo já no Brasil, né? Que a gente vive hoje, um salário mínimo não conseguir dar uma qualidade de vida mínima pra pessoa. Entendeu? Eu acho que pelo salário ser mínimo, tinha que dar uma qualidade de vida mínima. Se você recebe 2.000, pelo menos, né? Aqui, da onde a gente tá falando, Santa Catarina. Se você recebe 2.000, 2.500 reais, você não consegue ter uma vida boa. Uma vida média. Nem uma vida média, você consegue sobreviver. Entendeu? Se você ganhar só 2.500 reais. A maioria das pessoas que ganham 2.500 reais tem que ir fazer freelance no final de semana para conseguir fazer alguma coisa, né? Muito também por não ter educação financeira, as pessoas não têm educação financeira, né? Mas muito porque ganham pouco mesmo. Se você vê os países desenvolvidos, o salário o que recebe mínimo por hora é muito mais do que aqui no Brasil em relação a custo de vida e preço de mercadoria. Então, tipo assim, pra mim, viver aqui no Brasil com o mínimo já é horrível. Entendeu? Aí você vai pra Cuba, vai pra Venezuela, onde o dinheiro deles nem vale mais, tá uma loucura, entendeu? E é onde a gente tem o Milei, que apesar de ser um maluco, tá melhorando a questão econômica lá da Argentina. Né? Mas a Argentina tava indo pra um negócio desse também, entendeu? Com inflação descontroladíssima, agora já até passou o Brasil em relação à moeda, que mais valoriza, né? Então, para mim, os países mais desenvolvidos que têm uma política, né, melhor, principalmente economicamente, tinham que entrar e intervir já há muitos anos atrás. Já, para mim, Venezuela, por exemplo, já deu o que tinha que dar já faz uns 8 já. Cuba nem se fala, entendeu? Só que o problema que a gente tem nisso é o seguinte:
a gente tem de um lado Rússia e China, a gente tá falando das potências aqui, né, que tem o poder de juntar aliados e fazer alguma coisa nesse sentido em relação a esses países, né? Rússia e China são meio ditadura também, né? Então até onde vai defender, vai separar? E os Estados Unidos leva a liberdade daquele jeito. Então, mas eu acho que eu ia chegar nessas perguntas. Eu tenho algumas perguntas sobre a sua resposta que me intrigam muito. A primeira é, cara, então tu acha que não é. A gente tá falando exclusivamente de regimes ditatoriais, mas então o que define não é o regime para se intervir, e sim a miséria. Tipo, antes da Argentina ter o Milei, ela estava vivendo uma democracia, só que ela cagou para as responsabilidades fiscais dela. Ela desfez acordos e tal, levou o país pro lixo. A gente entende bem o que é não ter responsabilidade fiscal, Pois é. entendeu? E, sinceramente, minha opinião pessoal é que se o Brasil chegasse na situação, embora eu acredite que seja improvável, a gente tem algumas leis muito bem estipuladas para evitar e muitos legisladores que não apoiam essas medidas. A gente tem alguns freios a mais, eu acredito que a Argentina, mas a gente não está livre disso, de entrar num déficit fiscal que a gente não consiga voltar atrás, lidar com. Embora o governo não tem dó nenhuma, joga imposto em cima de imposto, imposto, imposto e uma hora A paga. gente trabalha 5 meses do ano pra pagar imposto. Exatamente. Então, novamente, eu não acredito que exista uma possibilidade da gente chegar nesse lugar. Mas se chegasse, então, você acha que deveria invadir aqui e determinar como são as coisas? Não é invadir, certo? Eu acho que chega no ponto de invadir se não tem uma intervenção média no curto prazo. Entendeu? Tipo assim, pô, ó, vocês estão viajando, gente. O fiscal, entendeu? Tipo, aqui no Brasil, a gente tá tendo notícias. Quem mede isso? Quem mede isso? O apetite por investimento, certo? Se não tem mais empresas querendo entrar aqui e investir e não tem mais dinheiro gringo vindo de fora, eles estão olhando e estão vendo, cara, vocês estão fazendo merda. Entendeu? Mas, tipo, é só um conselho. Tipo assim, eu não vou pôr meu dinheiro aqui porque eu não acredito. Até certo ponto, entendeu? Ah, o dólar tá subindo por quê? Porque o dinheiro tá saindo fora do Brasil. Entendeu? É isso. Esse é o ponto. Entendeu? Eu acho que o governante que tá responsável, se ele não for um ditador maluco, ele tem que olhar isso e falar: olha, tá dando merda, gente. Vamos voltar. Então, agora, se ele é um ditador maluco, ele vai cagar pra isso. Entendeu? E aí, né, do ponto em que o Brasil está pra frente, entendeu? Vamos supor que continua acontecendo isso, continua tendo decisões de corte de liberdade de expressão, e tananana. Aí começa a questão internacional, começa a fazer, né? Eu imagino que deveria começar a fazer reunião, chamar o líder do país e falar: olha, gente, não é assim que funciona. Olha os exemplos daqui. Isso aqui deu certo. Olha o que você está fazendo, tá dando errado. Entendeu? Pode até ser do lado mais ditador da história. Tipo assim, agora o Putin tá sofrendo uma. O Putin tá sofrendo uma. No caótico da coisa, entendeu? Mas por muito tempo ele deu certo. Você entende? Então, tipo, se você quer fazer uma coisa mais fechada com um grupo de pessoas e tal, faça desse jeito. Entendeu? Desse jeito não vai dar certo, entendeu? Quando chega no momento em que tá com 90% da população morrendo de fome, e crise não é global, né? Mas crise estadual, nacional, né? Gente na rua e. Tipo, Cuba, eles ganham uma cesta básica do governo lá, que é basicamente um frango e Então, um quilo de batata por mês. Essa que é a grande parada da ditadura, justamente que na Argentina, por exemplo, o cara saiu e entrou outro. Democracia. Democracia. Entendeu? Democracia muda tudo. E aí não precisa de intervenção externa. Exato. O próprio povo vai falar, ó, pô, esse cara tá vacilando muito, vamos tirar ele daí e achar um que revolucione até certo ponto. Mas nas outras ditaduras, o povo não achou que ele estava vacilando muito ainda, entendeu? Tipo, não clama por outra pessoa. Por exemplo, o Putin, ele defende a Rússia e os russos estão, tipo, não tão felizes. Alguns não estão felizes, mas, tipo, pô, caralho, eu tenho uma condição de vida melhor aqui, entendeu? Agora, então, mas aí a gente vai entrar na segunda pergunta que eu ia te fazer, que é, tipo, tu falou sobre intervir nesses regimes ditatoriais, né? Mas
como que você vai fazer um investimento para guerra? Guerra custa muito caro. Só locomoção de tropa já custaria horrores. Gasto de projétil, de armamento, de uma série de coisas. Bomba, avião. A gasolina de um submarino já vai. Mas você acha que se a Venezuela não tivesse apoio externo nenhum, que a gente sabe que tem, mas não tivesse apoio externo nenhum, e um país. Não precisa. Não vou pôr os Estados Unidos na jogada porque ele quer levar a democracia daquele jeito dele. Entendeu? Mas vamos supor. Tá aqui o Brasil tá 100% preocupado com a população, não quer mais saber da população venezuelana passando fome e morrendo do jeito que tá lá. Entendeu? Então vamos fazer o seguinte: vou meter o sarrafo na Venezuela. Brasil contra a Venezuela. Tá? O Brasil vai amassar a Venezuela. Então, tipo, não tem nenhum. A Venezuela não tem nenhum apoio externo. O Brasil resolve sentar toda a tropa em volta da fronteira dentro da Venezuela e falar: o negócio é o seguinte, ô Maduro, vaza. Acabou pra tu, deu pra tu. De cair. Deu pra tu, entendeu? Sai fora. Entendeu? O Maduro vai olhar e falar: mano, ferrou! Eu vou embora, eu vou fugir. Porque sozinho. Não, tudo bem, ele vai cair atirando. Eu sei que ele vai, entendeu? Mas, tipo, ele vai perder. Acabou. Não, calma. Tá? É que a definição não é nem perda. A parada é que eu não vou cair. Você tem que levar em consideração algumas coisas, do tipo. Não, mas deixa eu terminar meu exemplo, tá? Depois você discorre. Mas eu tô falando que, tipo assim, se não tivesse nenhum apoio internacional, não tivesse nenhum interesse de Estados Unidos, Rússia em relação à Venezuela, nananana, entendeu? O Brasil colocou as tropas lá na beirada lá, zaralhou, acabou, entendeu? Porque eles não. O país tá ruim economicamente, o país não consegue sustentar uma guerra, o país não tem defesas, entendeu? Sozinho. Você entende? Aí, vamos supor que a Rússia é do lado do Brasil. E aí a gente tá achando que tá meio ditador lá. E não tem ninguém, nenhum interesse, nem nada, sabe? É Brasil contra a Rússia. O Brasil coloca a tropa lá do lado, o Putin fala, bora ver! Entendeu? Porque é um regime ditatorial, e eu tô fazendo aspas aqui, a gente não tem vídeo ainda, mas vai ter, hein? Ditatorial, que tem poder econômico e bélico ferrado, tá ligado? Ele tem como defender a própria nação, porque o povo dele não tá passando fome, em geral, né? Tem alguns, lógico, tem gente passando fome, mas não é no geral, entendeu? Não é 90% igual na Venezuela. É isso que eu tô querendo dizer. Aí a gente vai entrar em outro tópico. Ah, meu Deus. É muito bom isso. No sentido de que você tá considerando a Venezuela um país pobre pelo que a gente vê, mas a gente sabe que a Venezuela tem petróleo. Sim. Petróleo é uma fonte de dinheiro. A maioria... Petróleo é o dinheiro hoje. Petróleo é o dinheiro, exato. Então, as pessoas estarem passando fome não significa de modo nenhum que esse país é pobre. Tá, tudo bem, mas daí a Venezuela, do jeito que tá agora, não tem como extrair e vender o petróleo e gerar caixa, entendeu? Porque ela não tem os meios, não tem. Tá A Venezuela extrai e vende o petróleo e gera caixa para um mercado que compra o petróleo mais barato, justamente fugindo de taxas internacionais, e é assim que a ditadura se estabelece. Senão ia ter acabado as balas. Não, matei 5 hoje, acabou minhas balas. Não tem isso. Tem alguém financiando essa guerra. Alguém financiando, claro. Não é só a Rússia, China, embora seja grande parte Rússia e China comprando através do mercado negro, né? Comprando por baixo dos panos. Mas tem alguém financiando esse país. E eu acredito, sim, que ele duraria, assim como você vê, tipo, os primeiros ataques da Rússia ali na Ucrânia, ela não tinha necessariamente o apoio financeiro e bélico da Europa e dos Estados Unidos. Houve uma resistência muito forte de início, e aí ela mostrou, falou assim, não, a gente tá aqui pra resistir, a gente não vai sair daqui. E aí entrou Estados Unidos, né, fazendo aquela média, porque também cutucou a ferida e tirou o time de campo. Entrou a Europa, a Alemanha, enfim, entrou uma série de países ali para ajudá-las, ajudar a Ucrânia, né? Só que eu entendo que a Venezuela não vai ter esse apoio, até pela localização geográfica, não vale a pena China e Rússia intervirem. Eu não acredito que eles vão intervir diretamente, talvez com recurso financeiro, né? Mas já tem, né? No começo da crise lá, quando os Estados Unidos quis intervir a primeira vez, o
Putin mandou uns porta-avião lá, né, pra Venezuela. Mas é só pra mostrar a presença. Mas e daí? Ainda mais que a Rússia hoje tá numa guerra. Não, agora não. Agora eles não vão fazer isso. Porque, assim, meu país tá em crise e eu tenho que se lasque. Não vão dividir tropa e nada disso. E eu acho também que para os Estados Unidos é irrelevante a Venezuela. Olha, a gente não vai fazer nada a respeito disso. Vocês querem? Faz uma votação aí. Se os Estados Unidos estivesse realmente interessado na situação da Venezuela, já tinha acabado. Mas não tem interesse de fato nas pessoas e na situação da população, entendeu? Tem interesse político, tem interesse geográfico, tem interesse de dominação, de controle, mas não tem interesse nas pessoas, entendeu? Eu acho que a minha visão é, cara, quando tá todo mundo passando fome, se ferrando, velho, o governante tem que, ele foi eleito pelo povo, não agora, né, mas nas primeiras vezes, tá ligado? Então, tipo, tem que ser um cara que pense no povo, entendeu? Que, tipo, faz um grupinho com 400 pessoas que não passam fome e as outras 200 mil estão morrendo, velho, tá ligado? Estão sofrendo pra caralho. Tipo... Não, eu entendo, eu concordo plenamente com você. Só que é como eu disse, tem a ver com um jogo de interesses e o tomar lá da cá, né? Você falou do jeito dos Estados Unidos de dominar os lugares, mas o jeito dos Estados Unidos de dominar os lugares é o jeito que ele ajuda, entre aspas, e tenta não perder. Tá ligado? É o que eu falei. Tipo assim, se você só ganhar um parceiro comercial, tipo, uma Venezuela restabelecida com as reservas de petróleo que tem, entendeu? Poderia ser muito bom. Só que os Estados Unidos não vai querer só isso. Esse é o problema. Poderia ser muito bom, poderia ser muito talvez também. Porque... Até porque o viés dessa parte do mundo que a gente tá, ele é mais pra canhota, né? Mais ou menos, né? Agora tá com o Milei aí. Será que o Lula ganha de novo? Será que o Lula vai correr de novo? Sei lá. Não, o Lula não vai correr de novo. Eu não vejo nenhum candidato, mas eleição é um tópico. Eleição é um tópico de outro podcast. Outro podcast. E o Milei, eu não sei até quando ele vai também, né? Porque ele pode ser o que for, mas ele também é meio doido. Ele é meio doido. Ele é meio biruleibe. Então, cara, muito complexo. Beleza, pessoal, esse foi o papo sobre ditadura. Eu fico muito feliz que vocês estão novamente aqui conosco. Vou pedir para vocês seguirem o podcast no Spotify, curtirem, ativarem as notificações para vocês ficarem ligados aí nos próximos que a gente vai fazer. Hoje a gente teve um papo muito bacana, se desenvolveu muito bem. Novamente fico muito grato pela presença de vocês. Muito obrigado e tchau! Um abraço, seus lindos!